Fala, Lucão, seja muito bem-vindo, meu querido. É uma alegria para mim fazer essa entrevista com você aqui hoje. Queria que você contasse para nós quem é o Lucas. É Lucas Vitor o quê? Fale para nós, quem que é o Lucas? Diz aí. Lucas Victor Cordeiro da Silva. Que legal. Esses dias seu pai até me ligou questionando meu nome, mas tudo bem. O que ele falou? Você tem que mudar esse nome. Não é com Victor, não. Victor com C ainda por cima. Vai no cartório mudar esse nome. Mas aí, conta aí, Luquinha, como é que fala? Você sabe por que te deram esse nome, seu pai e sua mãe? Até hoje eu não sei. Uma vez eu fiquei me questionando também. Victor, pra que C no meio do I, do T ali? Pra que isso? Nome de rico, nome de não sei o que, entendeu? Pra mim era só dificuldade. Mas aí depois eu peguei e fui relevando isso aí. A gente vai crescendo, né? Vai esquecendo essas coisas. Boa. Deixando um pouquinho de lado. Lucão, tô felizão de estar aqui com você hoje, cara. Nós estamos trabalhando juntos há quanto tempo, Lucas, que você veio para a empresa aqui, para a Solatec? Já fazem quase o mesmo tempo que o Guilherme. Ele faz 1 ano e 4 meses, eu acho que 1 ano e 2 meses. Tá. Eu me lembro que o primeiro evento que eu fiz foi foi onde começou tudo. Foi um evento com a FMC. Aí foi com a FMC, depois eu já viajei com os meninos aqui, os vendedores. Aí foi o start ali, então 1 ano e 2 meses por aí. Esse evento da FMC é um que você estava vestido com uma roupa mais chamativa? Mais ou menos. Acho que foi um depois disso aí. Depois desse, Depois disso aí. Eu lembro que você tava aqui, cara, com essa roupa, eu olhava pro Lucas e falei, que isso, o cara tá brilhando mais do que o... mais que o palestrante aqui que veio e tal. Aí depois eu conversando com o Guilherme falou, eu conversei com ele para poder usar um negócio mais discreto e tal. Mas é interessante isso, né, cara? Porque são nesses pequenos detalhes que a gente vai conhecendo um pouco da personalidade da pessoa, né? E eu sou muito atento a essas coisas. Então, quando eu te vi ali com aquela roupa, eu falei, olha só, cara, o Lucão meteu parecia uma roupa... Ela era coloridaça, assim. Coloridaça. Era cheio de planta, assim. Eu tenho ela até hoje, mas não vi isso mais, não. Aqui no trabalho, não. Ainda mais em evento, né, Lucão? Não, nem... Eu parei de usar, na verdade. Né? Fiquei constrangido depois daquele dia lá. Mas, cara, é interessante. Eu não sei se já notou, Lucas, mas sempre eu reparo muito isso. Quando a gente vai em evento qualquer evento, né? E você vai ver a galera que está no staff ali, que é a galera que dá o suporte, seja uma pessoa que está no time de câmera, etc., ou que seja uma pessoa que está ali na organização do evento mesmo, até em casamento, você vai reparar os fotógrafos, ou então a própria cerimonialista da mulher que está casando, né? Do casamento, enfim. Eles estão sempre com uma roupa preta, geralmente é um preto, é um negócio sempre discreto. E é interessante ver isso, porque assim, no fundo, o que eles querem ali com essa questão da cor é literalmente passar um pouco despercebido, né? Para que o foco seja de fato, sei lá, os noivos, ou de fato seja o próprio os pais que estão batizando a criança, ou que seja, enfim, no contexto que for, seja no evento, um evento grande do G4, sempre o time do staff está sempre de preto, né? Então, assim, essas coisas, você vê que existe um padrão, né, de vestimenta de quem está dando esse apoio, esse suporte nos eventos, e que é um padrão que eles encontraram esse padrão da galera usar preto por esse motivo, provavelmente, né? Eu acredito, assim, eu faço essa leitura, não sei se está certo, mas é muito provável que seja por isso, para que eles façam que eles deem esse suporte, que eles deem esse sustento para o evento, que é muito importante, mas que eles façam isso da forma mais discreta possível, né? E aí, por isso que você vê que muitas vezes o time de marketing, eu lembro que o Guilherme, quando começou a trabalhar com a gente, ele vinha sempre de preto, né? Era quase um uniforme, né, do Guilherme. E aí, mas aí depois, com o tempo, a gente foi mudando um pouco isso. Hoje o nosso uniforme, na verdade, é na cor verde, né? E de uma forma intencional também, isso é muito importante. Mas é interessante isso, assim, a gente reparar os detalhes, assim, das coisas, né? E esse é um negócio que chama atenção, assim, o motivo das coisas, sempre tem um motivo. Sim, tudo tem um significado. Exatamente, se a gente não está atento e a gente às vezes não questiona para alguém que pode dar uma orientação, ou se a gente, pelo menos às vezes não pesquisa ali, porque hoje, cara, com o ChatGPT, tudo se perguntar pro ChatGPT, ele vai dar pelo menos um norte ali do porquê, não que necessariamente esteja certo, mas ele vai dar uma luz ali, né, ó, deve ser por isso, ou então fulano identificou que o preto é melhor, porque fica, enfim...
Muito interessante isso, né? Quem tem boca vai a Roma, né? Tem um ditado Sim. assim, e eu acho que ele é muito real por isso, assim, né? Se a gente tem interesse de conhecer as coisas, a gente vai conhecer, a gente vai aprender, a Procura. gente vai se desenvolver sempre, né? Bom, Lucão, me conta um pouco da sua história, cara. O Lucas, quem são seus pais? Você é nascido aonde? E conta um pouco aí você tem irmão, irmã, primo? Como é que foi um pouco dessa... Tá, vamos lá. Eu tenho 24 anos, né? Ainda sou bebê, né? Em comparação a muita coisa, mais né? ou menos. né, Mais ou Luquinha? menos aí, né? Mais ou menos. Tô aprendendo muito ainda. Mas meu pai se chama Robson Luiz e minha Certo. mãe se chama Beatriz Menezes. E eu também quero citar mais uma, que é a minha madrasta, que ela também cuidou de mim durante um bom tempo, que é a Sara Pereira do Nascimento. Sim. São essas 3 pessoas aí. Que eu tenho uma grande afinidade também pela minha madrasta, pela toda a minha família, né? Sempre considero. Eu tenho 3 irmãs, né? Irmãs? Irmãs. Você é o mais velho? Não, eu sou o do meio. Eu tenho uma irmã mais velha, depois vem eu, depois vem uma outra irmã que é de consideração, que eu considero ela que é filha só da minha madrasta, Sim. e eu tenho uma irmã que é do meu pai e da minha madrasta, Tá. que ela é a mais nova. Tá. Quais são os nomes deles, da sua irmã mais A velha? primeira é a Amanda E ela é Cris, filha de sua mãe e do seu pai? filha da minha mãe e do meu pai. Tá. A Ana Maria, que é a filha da minha madrasta, com o primeiro esposo dela, né? Que ela já casou a segunda vez também. E a da minha irmã, que é do meu pai com a minha madrasta, se chama Priscila. Priscila Nascimento. Tá. Aí todas a Amanda e a Priscila moram aqui em Goiânia. E a Ana Maria mora em Curitiba, Paraná. Tá. Ana Maria é a terceira. É de consideração. É de consideração. Sim. Isso. E aí, como é que é a história, Lucas? Seus pais eram casados, aí teve a Amanda e você, Isso. e aí eles se separaram, você tinha que idade? Foi bem novo. Depois de 7 dias, aí já separaram. Aí ficaram naquela entremeio, né? Depois dos 7 dias que eu nasci, ficaram naquele entremeio, né? De indo e voltando, até que meu pai pegou e falou, não, acho que não vai ter mais jeito. Sim. E foi e seguiu a vida dele até que ele encontrou a minha madrasta, lá em Várzea Grande, Minas? no Mato Grosso. Mato Grosso. No Mato Grosso. Aí foi naquele tempo por ali, né? Conhecendo minha madrasta, morou com ela, aí voltaram para Goiânia durante um tempo, também ficou nesse vai e volta, até que eles ficaram por lá, em Várzea Grande. Aí quando eu tinha 11 anos de idade, eu nasci aqui em Goiânia, sou goiano. Aí quando eu tive 11 anos de idade, aí meu pai pegou e me chamou para morar com ele. Lá em Várzea Grande? Lá em Várzea Grande. Mato Grosso? No Mato Grosso. Tá. É perto de alguma das cidades mais conhecidas para nós aqui? Cuiabá? Cuiabá, do lado de Cuiabá, é metropolitana de Cuiabá. Entendi. É igual, tipo, aqui Goiânia e Aparecida, Aparecida, né? Tá. É a mesma coisa. A única coisa que separa lá é a ponte, né? Que lá até corta o rio Cuiabá. E aí, com 11 anos, você foi morar com seu pai lá. Até lá, você morava com sua mãe. Até lá eu morava com minha mãe, Tá. aqui em Goiânia. E com a Amanda também. E com a Amanda. Isso. Aí sua mãe é a Amanda. Isso, e eu tinha uma avó não de consideração, mas uma avó de criação. Tá, que não é a mãe da sua mãe. Não é a mãe da minha mãe, mas é pegou ela pra uma mãe criar. de criação, assim. Isso, é uma isso. mãe, é quem cuidou quem dela cuida. e tal. E essa avó é viva. Não, ela faleceu Tem desde aquela época lá. Foi um dos porquês eu fui morar em Várzea Grande com meu pai. Tá. Quando ela faleceu, você foi morar lá. Isso. Porque quando você era novinho, sua mãe cuidava de você, mas ela tinha o suporte da sua avó. Isso. Porque ela trabalhava fora e tal. Isso. Ela trabalhava com o quê, Lucas? Ela trabalhava na Jean Marie, que fica próximo ali da Tramontina, aqui perto do Padre Pelágio. Eu não conheço, mas é uma empresa de quê? É uma empresa de facção. Aí ela fazia facção ali, era uma empresa de facção, então ela trabalhava ali. Então era puxado ali. Sim. Né? Aí foi trabalhando, né? E também nós morávamos muito longe. Nós morávamos ali no Jardim do Cerrado, que é sentido para Trindade. Ali naquela época ali, o Íris, no governo do Íris, ele deu aquelas casas. E a minha avó foi sorteada para aquela casa. Então ela foi lá num evento lá e falaram o nome dela, que o Íris deu a casa para ela e tal, e ficou especial. Deu a casa para ela. Então era um setor muito novo aqui em Goiânia. Então não tinha escola, não tinha nada. Só as casas ali mesmo, que estava construindo tudo. Isso é o lugar que vocês moram até hoje? Elas moram até Elas hoje. moram Eu não moro mais. Tá. Você não mora mais com sua Não moro mais com minha mãe. Mas Mora eu vou sozinho. lá, tal, tem Entendi. bom. Mas você mora sozinho hoje? Eu moro com a minha avó por parte de pai. Ah, tá.
Eu ajudo bastante. Aí ela na também. época sua avó materna, que é essa avó de criação, que cuidou de sua mãe, ela ganhou uma casa do Iris num sorteio, e aí vocês moravam lá e tal, e aí sua mãe trabalhava muito, sua avó dava esse suporte assim, de ficar com vocês mesmo. A Amanda tem quantos anos a mais que você? Amanda ela tá com 27, vai fazer 28. 3 anos a mais. Isso. Tá. E aí vocês foram, beleza, chegou nos 11 anos ali, você cresceu brincando mais com quem? Assim, você tinha primo próximo, amigo, ou você brincava muito com a Amanda mesmo, com sua avó, como é que era? Brincava muito na rua. Aliás, eu tenho até uma história, quando eu tinha 7 anos de idade, às vezes eu quase não lembro muito de contar essa história, mas quando eu tinha 7 anos de idade, eu morava aqui no Fim Social, na região noroeste de Goiânia. Tá. Ali na frente do Friboi, perto ali do Friboi, não sei se você conhece ali aquela região ali. Eu sofri um acidente ali quando eu tinha 7 anos de idade. Eu tava brincando na rua, né? Porque aquela época eu era muito roeiro, né? Bagunceiro, Sim. que só. Jogava futebol? O que que você fazia? Jogava futebol, andava de bicicleta, jogava pedra nos outros na rua. Fazia Tudo você fazia imaginava, tudo. escambau mesmo. Eu era muito bagunceiro. Mas assim, Mas você, Luquinha? eu... Desse jeitinho Não, seu? hoje, eu, graças a Deus, melhorei, né? Tô brincando, pô, você é um cara ativo. Dá pra ver que você devia ter muita energia quando você era mais criança. Não, mas- eu tinha bastante. Aí, Ah, quando eu tinha 7 anos, eu não lembro de nada. Não me certo. pergunte porque eu não lembro de nenhum detalhe. Uhum. Eu lembro porque me contaram, porque, sabe, eu só lembro de uma semana antes que eu fui num passeio da escola, quando foi na outra semana, na sexta-feira, aí eu tava brincando com os amigos lá na porta de casa lá, pelo que me contam, eu estava na calçada, o motoboy subiu em cima da calçada e me atropelou. No que ele bateu ali, aí minha cabeça bateu no chão. Aí eu tive traumatismo craniano, fiquei em coma no hospital durante um bom tempo, fiquei internado. Aí passou, aí graças a Deus, né, eu vivi, porque o médico falou que não era pra mim ter vivido. Foi um milagre. Foi um milagre. Aí eu tive que reaprender a andar, tive que reaprender a falar. Você ficou quanto tempo, assim, internado? Foi, hospitalizado? não foi muito tempo, não. Foi mais ou menos um mês e meio internado, Você ficou lá, assim, Isso, em estado grave. em estado grave. Estado Entendi. grave. E como é que foi o acidente que eu perdi um pouco, assim? Você tava Eu jogando tava na bola calça- na rua? Não, eu tava na calçada. Nesse aí eu tava na calçada. Aí, Aham. pelo que a minha família me conta, né? O pessoal que tava lá também, que eu te falo, eu não lembro de nada. Aham. A moto subiu em cima da calçada e me pegou. Aí no que ela me pegou, eu bati a cabeça no chão. E o motoqueiro tava, sei lá, alcoolizado, alguma coisa assim ou não? Tava alcoolizado, falaram Ah. que ele tava alcoolizado. Ele Não prestou ajudou. socorro, ele correu Não, lá? só ajudou com R$50. Entendi. Deixou os saber. R$50 lá e foi embora. Foi embora. E tava só as crianças lá, ou tinha algum adulto? Não, tinha criança, tinha adulto lá também. Tinha adulto também. Tinha. Que bom, que aí eles conseguiram te dar o socorro ali necessário pra você poder, enfim, né? Pra você receber os primeiros socorros ali, né? Mas graças a Deus, foi tudo certo. Boa. E aí, então você era bem rueiro, novinho e tal, e com 11 anos você muda pra Várzea Grande porque sua avó faleceu, sua avó materna. Isso, a minha avó faleceu, aí passou mais um ano. Aí eu já estava morando aqui próximo, aqui no Cidade Jardim, com a minha avó... Próximo da empresa aqui hoje. Isso, com a minha avó paterna. Tá. Eu já E já você tinha estava- relação próxima tem com seu pai, com a avó, todo mundo? Todo mundo. Nunca teve problema com isso? Não, nunca Tá. tive nenhum problema. Sempre foi próximo da avó paterna, avô paterno? Isso, com toda a família. Seu avô materno também você tinha relação? Não tive avô materno e o meu avô paterno ele faleceu em 2006. Tá. E a avó materna biológica você também não teve Não, contato? não. Mas porque ela faleceu novinha? Não, é assim, eu cheguei a conhecer ela. É porque tem toda uma história ali Tá. por trás, né? E tal. Mas você conheceu ela? Conheci e ela ela. faleceu já também? Eu não sei. Você não Mas sabe. eu acho que faleceu. Essa é uma informação sabe. que eu não sei te passar. Tá. Porque até minha mãe não é Não é próxima muito- com entendi, esse pessoal lá de... Entendi, tá. Aí você foi mudou pra Várzea Grande, Isso. e aí estamos lá em Várzea Grande. Agora o Luquinha foi com a Amanda pra lá, não? Não, fui sozinho. O meu pai me chamou para uma experiência. Ele falou assim, vem morar aqui um ano. Porque eu tava dando trabalho demais aqui em Goiânia, tava correndo atrás de raia, e aquele setor, como eu te falei, era muito novo. E naquela época, 2009, por aí, aqui em Goiânia era um terror. Uhum. Era terrível. De mala, de Uhum. drogado, essas coisas. E ali, naquele setor, tinha bastante dessas coisas, assim, entendeu? Então, meu pai via que eu tava meio que dando uma sapatinada, por ali, Sim. brincando demais, né? Porque só tava muita raia, o povo tava muito ali perto. Aí ele me chamou. Aí eu fui morar com ele. Era pra ter ficado um ano. Aí eu fiquei muito mais, porque, tipo assim, eu gostei,
né, da criação. Minha madrasta também me tratou super bem. Ela me levou para a igreja, né, me levou para congregar na igreja, sabe? Me levou para um bom caminho. Sim. Aí eu gostei disso. Aí até que eu peguei e fiquei, Até quando? eu posso dizer até hoje. Hã? Eu posso dizer até hoje, né? Até hoje vocês estão juntos, assim, eles são mais seus, eles são, assim, você tem eles ali como esse Sim, lugar, assim, mais de você diria que é a sua casa. Sim, assim, sim. Eu vou lá na casa deles, eu tava morando com eles até um tempo atrás, só que daí teve algumas emendas familiares lá, a gente teve que fazer umas trocas. Umas mudanças. Isso, umas mudanças, porque eu tive a avó, a mãe da minha madrasta, foi morar por aqui, porque ela não tá passando bem de saúde, então tá morando aqui com a gente, aí deixei mais espaço lá pra... Entendi. E aí hoje você tá morando com quem, você falou mesmo? Com a minha avó paterna. Sua avó paterna. Isso. Mãe do meu pai. Tá, entendi, tá. E é aqui perto também ou não? Aqui perto. Tá. Pertinho. E Lucas, e aí você foi pra Várzea Grande, ficou lá até quanto tempo? Que depois foi pra Curitiba, né? Sim, eu morei 6 anos em Várzea Grande. Tá. E seu pai trabalhava com o que lá? Meu pai sempre foi caminhoneiro. Sempre. Caminhoneiro. Até hoje é? Até hoje é. E desde a época que você era moleque lá, que você nasceu? Desde a Sempre época foi. que eu era... E ele é caminhoneiro meio que transporta tudo ou ele tem algum, assim, uma coisa mais Hoje fixa? ele tá trabalhando no Tijolão. Que é uma transportadora. Isso. O Tijolão, ele pega muito ali pro rumo do Paranaguá. No Porto de Paranaguá, tá. atrás Pega aqui. o quê? Mas... Fertilizante, o quê? Não, ele pega mais os materiais de construção do tijolão. Mas só que ele também carrega soja. Quando é no período de soja, ele também carrega soja, né? Entendi. Grão e tal. E o veículo é da transportadora ou é dele? É da empresa. Dele, da empresa. Da empresa que ele trabalha. Tá, entendi. Tem tempo que ele trabalha lá? Tem, desde quando nós viemos para Goiânia, já faz uns 4, 5 anos já. Entendi. E Lucas, aí você ficou uns 6 anos em Várzea Grande, depois vocês vão para Curitiba? Isso, depois fui para Curitiba. Tá. Aí foi morar em Curitiba, gostou pra caramba de Curitiba? Demais. Só voltei mesmo, porque eu tinha que conhecer você, né? Que legal. E aí você ficou em Curitiba quanto tempo? Fiquei em Curitiba uns 4 anos. Tá. E Lucas, uma coisa importante, nesse período todo, você sempre teve contato assim com a escola? Você teve uma formação da escola até o 2º grau completo? Sim, já formei na escola até o 3º grau. Até o 2º grau, né? Até o 3º ano? Até o 3º ano, isso. Sim. Até o 3º ano. Depois eu terminei, aí eu fiquei um período que na época lá, eu comecei, eu estava trabalhando numa empresa. Aí eu fazia estágio nessa empresa. E aí eu entrei nesse estágio já faltando 4 meses para acabar o ano. E se acabasse, ia acabar o estágio, porque eu ia terminar minha escola, tal, porque eu já ia formar e tal. Aí a minha chefe lá na época falou, ó, eu não posso te mandar embora agora, você vai ter que ficar, arruma algum curso para você poder ficar como estagiário e a gente vai segurando as pontas aqui. Aí eles seguraram as pontas para mim lá uns 2 meses, né, para poder até finalizar o ano, começar o outro ano, começar um curso. Aí eu comecei a fazer curso técnico em administração. Aí fiz 1 ano e meio de administração. Aí fiquei lá como estagiário também, né? Passou, creio que 9 meses que eu fiquei como estagiário e eles me efetivaram. Ela gostava muito de mim também. E aí me efetivou. Aí passou mais um período, terminei esse curso, né? Ali no começo da pandemia. E aí depois disso aí eu comecei a me envolver com marketing digital. Né? E tal, foi passando o tempo. Até que quando eu vim para Goiânia, no começo do ano aqui em Goiânia, eu já comecei a faculdade de publicidade. Publicidade. Isso, agora eu tô cursando, terminando ano que vem. Com quantos anos você começou? Foi em 2022, estava com 21. 21. Isso. E você conheceu o Guilhermão quando? Eu conheci o Guilhermão em 2023. 2023. E foi... Como que vocês se conheceram? É até engraçado. Eu vou começar até do começo da história. Teve todo esse enredo lá em Curitiba, né? Você trabalhava em empresa de roupa, que eu lembro que você falou isso. Sim, era nessa empresa. Você falou de estágio, então era uma empresa de roupa. Isso. De moda e tal. Isso. Assim, e você trabalhava lá na parte operacional mesmo, nada envolvido com o que você fazia? Marketing. Já era marketing. Era marketing, tá. Já era marketing. Assim, lá em Curitiba, eu trabalhava nessa empresa lá do estágio, era uma empresa de toner. Lá eu trabalhava na parte da logística. Então, toda a parte operacional da logística era eu que tomava de conta. Tudo da logística de entregas e da logística de estoque. Era um trabalho muito puxado, porque tinha que ser 2 pessoas para uma função de cada, porque tem que ter... Mas aí acabava que não ficava ninguém lá,
Aí ela via que eu dava conta das duas coisas, eu pegava e já tomava conta de tudo. Uhum. Então aí já deixava tudo na minha mão, né? Essa questão de parte logística, tanto é que eu conheço todos os bairros de Curitiba, de cabeça, assim, onde fica cada setor, tal, região. Foi um momento bom. Até que eu comecei a estudar na época lá com o Pablo Marçal, Uhum. né? Aí ele fez aquele lançamento e tal. Ali pra 2020. 2020. 19, Isso, 2020. Tá. 2020. 2019 para Você já 20. tava aqui ou já tava em Curitiba? Não, ainda estava em Curitiba. Uhum. Aí eu comecei a estudar o marketing digital ali, né? Ele Tá. começou a passar e tal. Sim, desculpa. E depois de lá, eu peguei e falei, não, vou sair dessa empresa e quero focar nisso aí. Aí foquei. Fiquei muito tempo ali estudando e praticando. Só que é aquela coisa, a gente tava muito no sonho. Então eu só peguei e saí do serviço assim, do nada, e falei, quero fazer isso aqui. Mas eu não consegui ali no momento. Sim. Eu vi que eu não tive tanta estratégia, mas tudo bem. Sim. Aprendi. Aí Sim. meu pai falou assim, ó, não, agora vai procurar um emprego, vai trabalhar, porque isso não tá bom você ficar aqui dentro de casa, né? Meu pai tem uma mentalidade, mas assim, que ficar só dentro de casa não é muito bom, né? Uhum. Aí, ok, eu fui procurar uma outra empresa. Aí eu comecei a trabalhar numa agência de marketing digital lá em Curitiba. Lá em Curitiba. Isso, aí foi muito legal, uma experiência muito boa. A agência era massa. Muito massa. Só que eu trabalhava no comercial, na parte comercial, mas era legal, eu sabia das outras coisas lá, de tudo. Eu falei pro pessoal, ó, se precisar de alguma outra coisa, eu tô aqui, viu? Eu sei bastante. Aí direto eles me chamavam para fazer algumas outras coisas, gestão de tráfego, porque eu também estudei pra caramba na época do Marçal ali, gestão de tráfego, somente nesse curso dele e aprimorando muita ferramenta com o Sobral também, né? Peguei muita coisa. Na questão de design gráfico também, me aprimorei bastante, mas só que a maior parte eu aprendi sozinho, do design gráfico. Sim. Do design gráfico ali na época. Ok, passei esse período lá. Aí, nesse período que eu entrei para essa empresa de marketing digital, meu pai falou assim, eu vou voltar para Goiânia. Porque aconteceram algumas coisas lá em Curitiba, até em relação à igreja que eu congregava. Uhum. Aí ele tomou a decisão de vir para cá, para Goiânia. Certo. Aí eu falei, não, você só pode ir, eu vou ficar aqui. Ele falou, você é doido? Não, pode ir, tô nem aí. Aí ele pegou e ficou meio assim. E você tava trabalhando e ganhando bem lá na agência? Tava ganhando. Tava satisfeito, assim, tava bem. Tava satisfeito. Eu gostava de Curitiba, por isso que eu te falei. Adorava Curitiba. Eu falei, então não quero ir embora dessa cidade. Aí eu peguei, eu aluguei um quartinho lá. R$500 o quartinho. Eu falei, eu vou ficar aqui, dane-se, vocês podem ir embora. E fiquei. Aí, ok, fui tocando a vida. Aí, beleza. Aí, pra acabar, eu meti a cara num carro. Comprou um carro. Comprei um carro. Falei, então, vou comprar o carro. Comprei o carro e tava lá tentando sobreviver. Que carro que você comprou? Foi um Celtinha. Usado lá? Usado lá. Pagou o quê? Bizeira, né, que o pessoal fala. Pagou o quê? Paguei 7 conto. 7 mil. Era à vista ou não? Para parcelar? Parcelado. Era amigo do meu loja pai. de seminovo. Ah, amigo do seu pai. Era amigo do meu pai. Ele fez um negócio comigo lá. Negócio bom. Mais ou menos. O carro, depois eu fui desconfiar algumas outras coisas que não eram bom. Aí eu só sei que... Celtinha que cor, Lucas? Era branco. Celtinha branco. Na época eu tinha um chefe lá da agência lá, ele falou assim, não compra carro agora, não compra carro. Beleza, não vou comprar carro não, mas foi passando, fiquei ansioso. Falei, eu fiz um negócio aqui, você vai gostar não. Aí ele falou, já tô sabendo, você comprou o carro, né? Foi. Você é o chefe lá da agência de marketing? Ele gostava muito de mim. Aí ele foi lá. Como é que ele chama? O nome dele é Novak. Novak. Isso. Novak Djokovic. Não, Novak. Só Novak, tá. Isso. Ele mora em Curitiba. Mora em Curitiba. E você tem contato com ele ainda ou não? Tem o WhatsApp dele. Sim. Já bati e ele ainda tá na agência lá? Tá na agência. Tem agência? Ele tem a agência e ele tem uma outra plataforma que ela que é tudo a mesma empresa ali. Tipo, são empresas diferentes, mas é tudo o mesmo grupo. Não? Tô bem. Tudo no mesmo grupo. A outra é uma ferramenta de gestão. Certo. Sabe? Ela é muito interessante também. Aí ele tem essas duas empresas aí, são um pessoal muito legal, cristão também, sabe? Sim, massa, cara bom. Muito bom, muita gente boa. Novak. Tanto é que ele bateu em mim na época lá, quando eu comprei esse carro. Eu falei, você é doido, esse carro já parece que tá com um carro já foi batido, não sei o que. Ele falou um monte, aprendi bastante com ele. Aí passou o tempo. Aí ele viu que meu pai não estava lá, ele viu que eu estava sozinho lá, que eu não tinha nenhuma família. E o povo curitibano é um povo muito frio. Muito fechado. Se você não se adaptar com eles, não conseguir a confiança deles, esquece. Entendi. Eles são muito frios. Tanto é que eu parei de dar bom dia pros outros porque ninguém lá dava bom dia pra você.
Aí eu tive que parar de dar bom dia pros outros. Dava bom dia pros caras ficavam no Vax. Não, pô, para de dar bom dia pra esse povo feio aqui, né? Aham. Ok, O aí... povo lá é feio mesmo ou não? Não, são bonitos. Ah, tá. São bonitos. Feio é o modo de falar, né? Aham, entendi. Aí, ok. Aí ele falou assim, não, eu vi que ele tomou uma decisão certa. Uhum. Ele falou assim, eu vou mandar esse menino embora. Ele O novo que falou. Aí ele me mandou embora e a desculpa deles foi para poder colocar uma menina no meu lugar. Certo. Ok, tudo bem. Mas eu ainda quis... Você sabe quem que é a menina que entrou ou não? Eu lugar? descobri depois que era uma magrinha lá. Falei, tudo bem. Aí, até depois disso daí, que aconteceu, ele até me chamou para ir na igreja dele, eu fui e tal, né? Aí eu quis tocar um pouquinho mais a vida ali. Consegui entrar numa outra agência de marketing. Certo. Aí trabalhei nessa agência de marketing, até que eu comecei a trabalhar com políticos dentro dessa agência, e eles eram muito corruptos, muito mesmo, Certo. sabe? E acabou que deu um problema lá, eles eram muito corruptos e exigentes. Aí deu um problema entre eles lá e tal. Teve uma discordância, aí o chefe falou, não, Lucas, vai lá pra sua casa, lá pra Goiânia. Eu falei, beleza. Aí eu peguei, devolvi o carro, né? O cara também me compensou lá o valor e voltei pra Goiânia. Aí eu estava sem total expectativa aqui. Cheguei pra cá e fiquei sem trabalhar durante um tempo também de novo, né? Até que Morando na casa do seu pai. do meu pai, lá em Trindade. Que ele veio pra cá e já morava pra morar em Trindade. Ele comprou uma casa lá. Aí eu consegui esse serviço. Fica aqui na cidade industrial, que é o se chama Mac Jeans, o nome da empresa, que era a empresa dos jeans. Aí ele me contratou para poder cuidar de todo o marketing lá também. E aí, tipo assim, lá era só eu. Aí agora eu também vou te explicar o porquê que eu vim com aquela camisa aquele dia lá, que é meio que um segredo. Eu vim com aquela camisa porque, tipo assim, nessa empresa eu cuidava de todo o marketing, certo? Então era, tipo assim, eu que fazia parte ali de toda essa questão. E tinha as fotografias dos looks, né? Daí, então ele pegava, ele alugava uma casa, ele contratava os modelos, ele contratava a fotógrafa, né? Porque a fotógrafa era por parte, eu ficava por parte do backstage. Eu pegava todo o backstage ali para depois fazer um pré-lançamento, uma coisa assim, de expectativa mesmo. Aí, nesses eventos assim das fotografias, eu sempre ia assim, com essas blusonas jogadas de planta, esses trem coloridos, sabe? Era normal, porque no mundo da moda ali, você tem que... O povo já é um pouco mais despojado. Você tem que lançar o estilo ali, senão você ficar... senão você vai ficar de fora, né? Entendi. Aí eles não te dão muito moral, né? Como... Sim, você tem que lançar. Cada lugar, cada ambiente tem uma forma, né? Sim. Então você tem que se adaptar a cada ambiente. Então, para mim me adaptar àquele ali, né? De uma certa forma, né? Você quis colorir o mundo. Aí eu queria colorir o mundo. Eu colocava aquelas blusas, aquelas camisas mais despojadas. Sim. Ok, só explicando esse detalhe da camisa aí, que eu gostava de usar. Agora eu não uso mais, não. Aí, bom, mas tem que usar, cara. A camisa é legal. Mas o problema é que agora minha namorada quer pegar essas camisas e rasgar tudo. Eu não gosto, não. Não, pô, mas você tem que conversar com ela com carinho, pô, Tentei, mas... Pra mostrar a beleza que tá interior da camisa. Como é que chama ela? Ela chama Ana Clara. Ana Clara, dá uma moral pro Luquinha aí pra ele. Pra ele usar as camisas coloridas, porque tá mostrando a personalidade dele. Vai lá, fala aí, Luquinha. Aí, Hugo, beleza. Estive trabalhando nessa empresa e tal, e aí eu fazia muito freelancer, né, dentro dessa empresa. Eu tive muita época ali que era todo final de semana, o pessoal me chamando, até dia de semana. Tira umas fotos e tal, vamos fazer alguns vídeos. E aí eu trabalhava num desses freelancers, eu trabalhava com a cunhada desse chefe meu ali na época, certo? Ela tinha uma loja de roupa. Tá. Aqui no Jardim América, certo e tal. Fui ali, aí num desses finais de semana que eu fui trabalhar com ela falou, vai ter um evento aqui na minha loja, eu quero que você venha fotografar aqui e faz um auê, faz um evento bom. Ok, cheguei lá. Quando eu chego lá para poder ir lá, quem estava era a mulher do Gui. Palestrando, isso aí eu peguei e comecei a tirar foto, tirava e já postava e fazia aquela agilidade, corria para lá e para cá, do jeito que eu sou aqui também. Não tem essa vergonha, não tem essa coisa comigo não. Aí ela pegou e olhou aquilo ali e falou, nossa, que legal, hein?
ó, gostei do seu serviço, hein? Você faz um negócio legal e tal. Eu já falei, não, eu já terminei o serviço, eu já postei, já tá aqui, ó. Eu já tô partindo para outro, que eu tinha outro evento para fazer de tarde. Uhum. Aí ela falou, nossa, que legal, hein? Depois me chama lá, não sei o quê. Aí eu fui, peguei o Instagram dela e tal, mas eu fiquei meio receoso. Falei, não, acho que agora não, vou fazer isso não. Foi passando o tempo, aí passou umas 3 semanas, aí ela veio me chamar. Falou, ô, seu vagabundo, você não vai vir atrás de mim aqui não? Disse que ia me chamar, aí não chamou. Aí eu peguei, falei, desculpa e tal, fiquei meio na correria, mas eu fiquei um pouco inseguro ali, né? Uhum. Mas ok. Aí ela só me chamou para poder ir fotografar uns eventos dela lá. Sim. E eu peguei e fui. Não falei nada de valor, nada de nada. Só peguei e fui. E fui lá, fiz o evento para ela, fotografei tudo, né, de um workshop que ela fazia. Fotografei tudo, filmei, ela gostou do trabalho. Foi aí onde ela pegou e falou, gostei do trabalho que você fez, tal. Meu noivo quer te conhecer, que na época o Gui era noivo dela. Meu noivo quer te conhecer. Eu falei, beleza, vamos ver qual que é a ideia dele lá, né? Vamos ver. Uhum. E assim, contando também um pouquinho o paralelo, antes disso, eu já não estava tanto satisfeito nessa empresa. Do jeans. Isso, porque não tinha muito crescimento, faltava muita coisa de mentalidade ali. Cultura também. E eu já estava um pouco satisfeito. Eu já tinha até entregado alguns currículos, entreguei até um currículo que eu fiz entrevista lá na Agrocontar, uma certa época, você deve conhecer. Mas acabou que eu estava tão inseguro que... Ok, voltando para o assunto do Gui agora, o Gui me chamou, aí nós fomos lá para poder jantar lá no Outback. Aí eu sentei lá e fui conversar com o Gui. E o Gui me perguntava o que você faz, quem que é você, que isso, que aquilo. Foi perguntando, eu fui falando. Aí quando estava chegando quase na hora de ir embora, ele perguntou, quanto que você quer ganhar para você sair dessa empresa? Aí eu falei, eu quero X. Ele falou, beleza, pode sair de lá. Eu falei, beleza, pode deixar, amanhã eu vou sair de lá. Cheguei no outro dia na empresa e já pedi demissão. Sem total medo, sabe? Aí, depois disso aí, ok, fiz ali o período de prévia, né? De aviso prévio e tal. Mas aí eu falei pro chefe, mas ele ficou muito assim, meu Deus do céu. Por que você vai embora? Você conheceu esse louco aí ontem, você já quer ir lá trabalhar com ele? Aí eu falei, não, mas eu confio nele, eu acho que ele é um cara bom. Eu falei, você acha? Eu falei, não, eu tenho certeza, então. Aí o Guinho, aí só sei que ele pegou e ficou meio assim, falou, não vai embora, não. Aí ele ficou tentando costurar as coisas, trabalha pra mim meio por fora, assim. Eu fui tentando depois que eu saí, eu fui tentando trabalhar um pouquinho pra ele, assim. Uhum. Aí eu falei, vai ter que chegar um momento que eu falei, não vai dar mais não. Não tô conseguindo conciliar você aqui e ir lá, não. Entendeu? Então, tipo assim, vamos fechar de uma vez, porque não dá. Uhum. Aí já fechou meio triste. Aí depois disso aí ele tentava contratar um monte de gente, não conseguia, aí ele chamava eu para dar mentoria pra pessoa, assim, no final de semana não conseguia, querendo me puxar de volta, né? Isso aí até o ano passado. Uhum. Até meado desse ano aqui ele fez isso. Uhum. E tentando me puxar de volta, mas eu não. Sabe? É um pouco difícil eu querer voltar, sabe? Sim. Mas enfim. Depois disso aí eu e o Gui trabalhei ali com algumas empresas, né? Que o Gui me colocou para trabalhar. Ele me colocou para trabalhar para aprender. Sim. Ele me colocou para trabalhar numa empresa de design. Depois ele me colocou para trabalhar com uma empresa de edição de vídeo, né? De um parceiro nosso lá do Sul. Né? E foi muito bom, aprendi bastante. Aprendi muito. E ao mesmo tempo também trabalhando com a Yolanda, Uhum. com a esposa dele. Aí naquela época ela fazia muita mentoria também. Eu estava junto com ela nas mentorias, gerenciava também o Instagram dela, fazia bastante coisa e a gente estava caminhando junto. Até que chegou o período que ele pegou e falou assim, até nesse período eu não caminhava tão com o Gui. Eu falava com o Gui assim, ele me respondia depois dos 3 dias. Uhum. Uma semana mais ou menos também, né? Mas tá bom. Aí até que ele pegou e falou, nós vamos começar a caminhar mais juntos. Aí me mostrou a empresa aqui, a HL, né? E foi daquele jeito. Ele só falou assim, vai ter um evento amanhã, você vai lá com o pessoal. Beleza. Fui, né? Aí foi daquele jeito. Foi acontecendo. E foi acontecendo. Sim. Até que daí nós pegamos e já chegamos até onde estamos aqui. Boa, Lucão. E me conta um pouco assim, cara, desde que você entrou aqui na empresa, o que você enxerga assim de, sei lá, de positivo, de desafio, as dificuldades, um pouco desse cenário, assim, desde que você entrou na Solotec,
querendo ou não, um mundo novo para você, eu imagino, o agro, né? Enfim, dá aí pra gente um panorama. Assim, eu já gostei logo de cara, né? Quando eu cheguei aqui, eu vi o pessoal, eu também já vi que a realidade é diferente, né? Não era aquela coisa de camisinha de florzinha, né? Era uma coisinha já diferente. Então eu já peguei, já gostei logo de cara. E eu sempre fui muito assim também do desafio. Vamos, amanhã nós temos que fazer isso aqui já. Sim. Né? Então, isso aí é uma das coisas que eu já gostei, né? Na época ali, de começar a trabalhar aqui, de ter um pouquinho esse desafio, de poder ter essa flexibilidade, às vezes sair, ir no campo, visitar o produtor, porque eu sempre também tive isso aí, né? Pela parte do marketing, tá sempre ali filmando o produtor, sempre fazendo essa geração de conteúdo, né? Sim. Até que hoje a gente tem bastante conteúdo, bastante coisa, né? De bastante viagem que eu já fiz aqui com toda a equipe, né? E uma das coisas bacanas é que, tipo assim, eu tenho um bom relacionamento até com todo mundo, sabe? Seja da Solotec, seja da Job, seja da HL, Da Verdilog, da Verdilog todo mundo também. se relaciona super bem. Né? Super bem. E eu gosto dessa flexibilidade, né? Acho interessante, tipo assim, você ter uma carreira assim também, que você conhece vários setores, várias Sim. empresas assim do mesmo grupo, sabe? E uma das coisas também, até que o Anthony citou aqui, no que você tinha perguntado para ele, é a questão do ruído na comunicação. Mas assim, isso é uma coisa, como você falou, tem em todo lugar. E sempre vai ter. Tem em todo lugar. E a gente tem que entender isso daí, né? E fazer o possível para melhorar. Sim. E eu aprendi muito essa questão do ruído lendo aquele livro Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Show, né? esse livro é ótimo, eu amo esse livro. E ali ela fala dele. Dale Carnegie é um autor, né? Um homem, isso. Na verdade. Eu sempre confundi isso. Acho que é um homem, mas eu acho que é um homem. Enfim. E ali ele fala muito sobre o ruído. Sim. Né? Ele fala muito sobre o ruído que todo lugar vai ter, mas evite ao máximo. Sim. Né? Então, quanto mais claro você puder ser, seja. E eu também tenho aprendido muito com isso aí, porque no começo também ainda dou umas... Mas graças a Deus eu estou melhorando. Sim. Nessa questão de passar uma boa comunicação, uma comunicação clara, de ser compreensível, né? Sim. E é um processo. É um processo. Eu também sei que a gente está passando por uma adequação de cultura, né? Que também é uma coisa muito legal. Acho muito legal essa questão de a gente ampliar o verde e fazer um negócio legal assim. Acho muito bom. Que legal, cara. Lucão, me conta um pouco como é que foi que você conheceu a sua amada e isso. Bom, o jeito que a gente se conheceu até ela às vezes fica até meio pensativa assim, às vezes, sabe? Não, mas como? Como, né? Porque, tipo assim, ela estava passando por um período assim, que ela me contou depois, que ela meio que tava, acho que não tem mais solução até, né? E não tava afim assim de ninguém. E eu fui para Belo Horizonte nesse começo do ano aqui. Eu fui para uma igreja nossa lá, que nós somos praticamente da mesma igreja. Sim. Né? E aí eu fui para essa igreja dela lá. O nome dela é? Da igreja da sua noiva lá, da sua namorada. É Ana Clara. Ana Clara, Isso, tá. Ana Clara. Aí você foi lá pra igreja no BH para poder fazer, sei lá, para participar de um evento lá? Sim, fui para aí, eu queria conhecer. Sim, você foi para tipo um retiro, alguma coisa, um evento lá? Não, fui só para conhecer, tá. E passar a vigília lá, porque certo. A gente tem o costume de sempre passar a vigília na igreja. Certo. Ok, aí foi num domingo lá, e teve o culto de manhã, teve o culto de jovens e tal, aí no que teve o culto de jovens, aí eu já comecei, eu falei, Jesus, eu não tô procurando ninguém não, mas se aparecer alguém aqui, eu não vou perder a oportunidade não, né? Aí já tava lá, aí eu fiquei olhando ela assim, meio de longe, né, e tal. E a gente foi pro almoço também, na hora assim, porque lá os jovens almoçam na igreja, que é uma estrutura bem bonita, bem grande. Aí eu peguei e fiquei olhando meio assim de longe e tal. Interessante. Aí já começaram a passar os esquemas pra ela. Falaram, tem um goiano olhando pra você ali e tal. Aí ela já, esquece. Tal. Mas eu não deixei esquecer, não. Aí, no final lá, eu queria fazer alguma coisa, né? Aí eu perguntei pra um amigo meu, eu falei, vamos fazer alguma coisa? Que coisa que você queria fazer? Aí ele falou assim, o que você quer fazer? Eu falei, vamos sair pra algum lugar, comer uma pizza, fazer alguma coisa. Aí ele falou,
pra que você quer? Eu falei, eu quero, ó, você é específico, você é claro. Eu quero levar aquela menina, quero chamar ela pra sair. Ele falou, não, mas ela é assim. Eu falei, não quero saber não, eu quero chamar ela. Aí ele ficou inventando moda, né? Igual a gente fala aqui em Goiânia. Ele ficou inventando moda. Eu falei, não, rapaz, quer saber? Cheguei mais perto dela lá e comecei a dar umas conversadas e tal. Aí até que eu perguntei, você tá indo pra onde? Ele falou, tô indo pra casa. E eu nunca tinha conhecido ela. Isso é um detalhe, eu nunca tinha conhecido ela. Aí eu falei, tô indo pra casa. Eu falei, você não quer sair com a gente lá pra pizzaria? Não sei. Depende. Eu falei, depende do que? Depende do jeito, da forma de ir. Aí eu só puxei o celular assim, tá aqui o Uber, aqui, pode pedir. Aí ela pediu Uber. Aí a gente foi no Uber. Só que nós fomos em 2 Uber. E eu tava na expectativa de ir no mesmo Uber que ela, porque tinha muita gente. E ela foi no outro Uber. Aí, pronto, aí acabou. Aquele desencontro. Um desencontro. Mas beleza, a gente ia pra mesma pizzaria. Sim. Fomos pra pizzaria. E aí eu já fui esquematizando pra me sentar do lado dela, né? Não pode ser bobo. Aí sentei do lado dela, aí pronto, a gente começou a conversar. Aí foi indo. Fui conversando e tal. E aí até que ela falou, gente, que doidura, esse menino nunca vi na minha vida, tá aqui conversando comigo, né, e tal. Mas ela também ela é bem extrovertida, pra conversar assim, bem solto. Ok, Hugo, aí eu só sei que eu vivi 1 semana, eu vivi 1 ano e 1 semana. Eu tinha que fazer isso, porque eu não tenho esse costume de ir em BH. Agora eu tenho mais, Sim. Mas assim, na mesma semana ali eu já falei, vamos marcar um encontro, eu quero te chamar. Eu chamei ela já pra sair, aí nós saímos, fomos lá e conversamos bastante. Aí ela já entendeu um pouco minha intenção. Aí já conheci a mãe dela na mesma semana, que eu já queria conhecer. E aí voltei pra Goiânia. Aí fui conversando com ela. Aí passou uns 2 meses, quando foi em março, eu falei, eu vou voltar em BH, tá? Fui em BH, só que eu não falei que eu ia pedir ela em namoro, né? Mas eu, tipo assim, você já dá aquele alerta. Eu tô indo aí, tá? Fica esperta, tá? Aí eu cheguei lá, eu esquematizei tudo. Tipo assim, eu já até falei pra ela, quando eu ia aí, eu quero conhecer o seu pai, porque o pai dela é separado da mãe dela, né? Eu falei, eu quero conhecer o seu pai, quero ver quem que é ele, eu quero falar mais com a sua mãe e dando as diretrizes. E eu quero sair com você em tal e tal lugar. Eu fiz tudo bonitinho, beleza. Aí, eu fui de ônibus no dia pra lá, era uma sexta-feira. Fui de ônibus pra lá e o ônibus, ele atrasou, né? E assim, eu marquei de encontrar com o pai dela no domingo, que eu falei pra ela. Só que daí ela pegou e beleza, domingo, ok? Mas aí no meio da viagem ela me ligou, mandou mensagem pra mim, falou, meu pai não vai conseguir, vai ter que ser no sábado. Eu falei, vixe, eu vou ter que mudar todo o esquema, porque eu ia pedir pra ela em namoro no sábado de noite, após o culto que nós íamos ter lá em Belo Horizonte, né? E acabou que, tipo assim, eu falei, vou ter que mudar o esquema aqui, Jesus. E agora, hein? Eu falei, beleza, vamos se encontrar em algum lugar aí. Nesse lugar, Hugo, eu pensei, tipo assim, numa cafeteria legal. Sabe quando a gente quer fazer algo legal assim pra poder? Sim. Mas eu pensei assim, Jesus, tá bom, seja feito sua vontade. Aí eu peguei, nós fomos numa padaria de bairro lá. Que eu não conheço nada em Belo Horizonte. Ela me levou na padaria de bairro. Eu falei, aqui, nesse lugar, vai ter que ser aqui mesmo, Dani. E foi ali que aconteceu. Aí eu pedi ela em namoro naquela padaria de bairro, sabe? Eu digo padaria de bairro que é aquela mais simples, né? Aí foi ali onde eu pedi ela em namoro, em março, né? Aí ela aceitou e tal. E estamos aí caminhando, né? Já temos pretensão de casar também. Né? Boa. Estamos caminhando já há um bom tempo. Ela é muito legal. Apaixonado? Apaixonadaço. Apaixonado legal, é pouco, né? Que legal, cara. Bom demais. Que Deus abençoe vocês. Luquinha, vamos lá, cara. Me diz aí, o que pra gente finalizar aqui o bate-papo, eu queria que você fizesse, sei lá, se você tiver alguma pergunta pra fazer, pra gente ir encerrando, manda ver. Assim, não sei se você preparou alguma coisa, vai lá. Mais ou menos. Tá. Vai vir no coração mesmo. Assim, uma curiosidade também. Em relação a casamento, até porque eu tô nesse momento, né, de aprender, de entender essas coisas. Como que foi, assim, o seu período de namoro com a Júlia, até você chegar num pedido de casamento? Como que foi essa experiência, assim? Você
Como é que foi? Você orou também? Foi uma questão de oração? As suas Cara, atitudes também? bom, assim, o que acontece? A Júlia, eu conheço ela desde que eu tenho uns 8 anos de idade, né? Não sei se eu te contei a história, mas quando eu tinha 8 anos de idade, a gente mudou para uma casa que a casa de fundo da nossa era a casa da família da Júlia, né? Então a gente cresceu, assim, né? A gente cresceu no mesmo ciclo, assim, no mesmo círculo de amizade, a gente cresceu muito junto, assim, né? E aí eu sempre conheci ela, sabe? Assim, tinha um carinho, assim, de amizade, né? Naquela idade ali, você não tem muito, assim, né? Essa coisa de... Então, assim, mas eu conhecia muito ela, sempre conheci ela e a gente tinha uma amizade, etc e tal, mas nunca tivemos nada concreto, assim, né? De relacionamento amoroso, né? E aí acabou que a nossa história, ela meio que se aconteceu de forma, na verdade, a gente se conheceu com 8 anos, a gente foi crescendo e em vez de a gente se juntar ali desde mais novo possível, a gente, na verdade, se distanciou pela história de cada um. Cada um foi construindo uma história para o outro lado, assim, afetiva, né? A gente não ficou junto ali, né, no primeiro momento. E isso acho que aconteceu também em boa parte porque nessa época ela é mais velha que eu, né? Um ano. Uhum. Então nessa idade, cara, os meninos, eles geralmente, a menina, ela amadurece antes, né? Então a menina, ela olha mais para quem é mais velho, sei lá, ela olha para o menino nem cresce igual, né? A menina cresce mais e tal. Então assim, acho que não tinha nem muita possibilidade, para mim naquela época não tinha nenhuma possibilidade por questão de altura, por questão de maturidade também. Então, nessa idade, um ano é muita diferença, né? Uhum. Então a gente não teve nada e beleza, cada um tocou sua vida, mas a gente tinha um respeito, um carinho, uma amizade que permaneceu desde sempre, assim, uma proximidade, até pelo fato da vizinhança, né? Então acabava que a gente crescia, eu cresci olhando muito para ela, assim, ela também, para nós, ele, para nossa família, pela varanda, pela janela do quarto dos pais, ela conseguia ver a nossa casa, assim, a varanda e tal. Então ela via a gente crescendo, brincando, nadando, jogando futebol, etc. E o contrário também era um pouco verdadeiro, não é que eu via a varanda dela como ela via a nossa, pela posição da casa, mas eu cresci meio que vendo ela ali, a família na janela, às vezes quando aparecia, ou então a voz da casa, né? A gente escutava ali, ela tinha um louro na casa dela, um papagaio que ficava falando o dia inteiro ali e tal. Então a gente cresceu com essa proximidade mesmo, que seja enfim, pela voz da família conversando, do diálogo da casa, etc. E de cá também ela viu muita coisa da gente, né? E a gente cresceu nesse ambiente. E para completar, acabou que ela se tornou muito amiga da minha irmã, que é minha irmã mais nova, né? Então elas criaram um relacionamento de amizade, né? Durante esse período todo, durante essa história, né? Eu tinha uma amizade com o irmão dela, que era mais velho, mas não era uma amizade tão forte. Mas a gente tinha uma relação de amizade também, de encontrar de vez em quando e tal, porque ele era mais velho e tal, mas, enfim. E aí a gente foi crescendo. O fato é que, Luquinha, eu busquei muito, assim, eu sempre busquei encontrar uma mulher, né? Querendo essa decisão é uma decisão muito importante na nossa vida, né? Para quem tem vontade de casar, construir família, é a decisão, acho que mais importante, inclusive, da nossa vida é, cara, com quem que eu vou, quem que vai construir essa família que eu sempre sonhei, etc, né? Então, essa decisão é uma decisão, assim, fundamental para um homem que quer formar família, né? Então eu sempre fui assim, cara, muito criterioso, eu tentava buscar, enfim, encontrar a pessoa certa, né? Acho que todas as pessoas são assim, tanto os homens quanto as mulheres. E aí, mas como eu disse, a gente sempre foi muito distante dessa questão, assim, dessa possibilidade de um dia ficar junto. Nossas histórias foram muito diferentes, assim, né? Muito distantes. E aí, Lucão, aconteceu que, cara, depois de muito buscar e não dar certo, eu de cá, ela de lá também, chegou uma época que foi em 2017 que os meus pais estavam organizando uma viagem, né, para fazer o caminho de Santiago de Compostela, na Espanha. Uhum. E aí, quem estava indo para a viagem? Meus pais, um padre muito amigo, minha irmã e eu. E aí era essa turma mais ou menos, e aí os meus pais acho que chegaram a falar, vocês não querem chamar algum amigo seus? Meu irmão já tinha casado, então meu irmão não estava incluso na viagem porque nessa época ele já tinha 2 anos de casado, já estava até com filho e tal. Então
com 2 filhos, inclusive. E então, assim, era essa viagem, uma viagem de família que ia um padre junto, e essa viagem do Caminho de Santiago é uma viagem muito especial. Inclusive, se eu puder dar uma sugestão de vida para qualquer pessoa que assiste esse canal, que assiste, que me vê, a melhor viagem do planeta Terra é essa. Vai para Santiago de Compostela. Vai. Se for sozinho, vai sozinho. Se for de casal, vai de casal. Se for com a avó, vai com a avó. Cara, do jeito que for, vai para lá. E se quiser dica também, eu vou ajudar, porque assim, lá tem várias possibilidades de passeio, mas assim, de viagem, né? Mas a viagem que nós fizemos, que foi uma viagem mais raiz, entre aspas, eu acho que a viagem faz mais sentido, porque lá você pode ir de bicicleta, você pode fazer o caminho a pé, você pode fazer o caminho, às vezes, com o apoio de um carro, etc. Mas é legal que a gente consiga... A viagem que nós fizemos foi caminhando, eu acho que é a melhor experiência. E foi uma viagem muito simples, não é que a gente ficava em hotel, a gente ia, parava em albergue, assim, meio que sem marcar mesmo, chegava lá, batia a porta, perguntava se tinha um lugar, a gente gastava 5 euros lá para dormir à noite, a hospedagem custava 5 euros por pessoa, era um valor que, sei lá, 25 reais, 30 reais para dormir na noite lá na Espanha. Então, assim, é um negócio muito diferente. Para quem tem costume de viajar para fora, para viajar, por exemplo, para a Espanha, cara, não existe viagem que você vai para a Espanha que você vai dormir num hotel, que você vai dormir em qualquer lugar, que você não vai gastar menos de, sei lá, 200 reais, 300 reais, pelo menos, né? Até que no Brasil você não fica hospedado em nenhum lugar. Acho que no Brasil hoje com, sei lá, 100 reais. Então você gastava 30 reais na Espanha, assim, num lugar lindo, maravilhoso, perfeito. Tal. Então, assim, é uma viagem muito especial e que, se eu pudesse dar uma dica para quem vai, é fazer essa experiência de viver essa viagem nessa pobreza, assim, né? De ir com pouca coisa, de viver o simples ali, porque eu acho que essa é a beleza da viagem, se eu pudesse dar um conselho. Mas enfim, vamos lá. Aí nós íamos para a viagem, meus pais chegaram e falaram, cara, vocês não querem convidar algum amigo e tal? E aí eu convidei um amigo de cá, a Luísa convidou uma amiga de lá, o meu amigo não pôde ir, na época não dava para ele e tal, mas a Luísa chamou a Júlia e a Júlia topou. E aí, cara, eu fiquei sabendo, não, pô, a Júlia vai para a viagem. E tal. E aí, quando eu descobri que ela ia pra viagem, na hora, assim, me deu um clique, assim, não foi um clique, acho que literalmente um clique, acho que teve gente que veio conversar comigo, assim, na época, falou, cara, você vai acabar terminando com a Júlia, né, no fim dessa história e tal. E aí, essa coisa foi meio que acontecendo, assim, cara, de eu começar a notar essa possibilidade, assim, nunca tinha passado pela minha cabeça, entre aspas, lógico que, querendo ou não, né, essa história longa, de 8 anos até 25 anos, a gente muito próximo, lógico que teve momento que eu olhava para ela ali e falava, cara, essa mulher é bonita, essa mulher podia ser minha mulher, sei lá, a gente podia namorar. Mas, assim, pelo contexto nosso, lá do início, que foi meio que se separando desde o início, a gente nem vislumbrava isso, né? Era muito difícil, era muito distante, de fato. Mas aí, quando eu descobri que ela ia viajar e ela estava solteira, e eu também estava solteiro, eu falei, cara, maravilhoso, assim, pode ser, né? Pode ser o momento, sei lá, né? Eu acho que eu preciso dar essa chance, né? Se tiver alguma possibilidade, é lá mesmo, né, que vai acontecer. Sim. Então eu fiz questão de ir, assim, com todas as possibilidades, assim, eu quis ir para ver o que ia acontecer, né? Tá. Aí tá, chegamos lá, cara, a gente começou a namorar, para encurtar a história, a gente começou a namorar. No primeiro dia que a gente começou a namorar, que literalmente eu dei um beijo nela, e eu falei para ela, na hora que eu dei o primeiro beijo nela, assim, e tudo que a gente estava vivendo ali no Caminho de Santiago, para mim ficou muito claro, assim, Lucas. Eu falei, cara, graças a Deus, cara, eu encontrei. Tipo assim, literalmente eu encontrei, era isso aqui que eu tava buscando e tal. Cara, eu não tinha dúvida nenhuma. Na época eu lembro que eu cheguei para ela e falei assim, a minha vontade real era de, tipo assim, o padre já tá aqui, vamos celebrar o casamento aqui mesmo hoje, a gente já sai daqui casado, resolve, porque, cara, era tudo que eu tava buscando, assim. Eu queria muito encontrar uma mulher para eu compartilhar minha vida. E, cara, a Júlia eu conhecia muito, eu conhecia ela, conhecia, assim, de longe, né, porque eu via ela. Então, assim, eu conhecia muito ela, mesmo que eu não tinha namorado com ela ainda, mas eu conhecia ela, conhecia o caráter dela, conhecia ela em momentos bons e ruins, conhecia a família dela, os pais, etc. Então, assim, pra mim era muito essa parte de conhecer, que às vezes o namoro é pra isso, eu conhecia, cara, conhecia o pai, a mãe, conhecia os irmãos, conhecia ela, via ela crescendo, então tudo eu sabia. A parte boa, a ruim, etc., como eu tenho as minhas também, enfim. Mas isso tudo eu já sabia. Então, assim, quando a gente deu um primeiro beijo lá no caminho eu olhei pra ela e falei, cara,
você quer namorar comigo? Tipo assim, não é que eu esperei amanhã pra chamar ela pra namorar, eu chamei ela pra namorar na sequência do primeiro beijo. Eu falei, cara, você quer namorar comigo? E aí, beleza, ela aceitou, né? Acredito que ela aceitou, não lembro exatamente o detalhe disso, pode ser que ela tenha negado no primeiro momento para pensar, mas a gente começou a namorar ali bem no mesmo dia mesmo. Cara, foi a melhor coisa da minha vida, assim, e aí, e a minha vontade de fato era de casar naquele dia, Lucas, porque eu sabia, eu já tinha namorado outras vezes, e eu sabia o tanto que o tempo de namoro é tenso, cara. Porque é um tempo muito vulnerável, cara. Você não tá casado com a pessoa e você tá querendo estar casado com ela, porque você ama ela, assim, você ama ela no sentido de que, cara, eu queria estar com você 24 horas, ainda mais quando a gente é mais velho, porque quando é namorinho de 15, 16 anos, não existe essa possibilidade material de, de dormir com a pessoa, de construir uma família com a pessoa. Mas quando você tem 24, igual você tem, quando eu tinha 20, na época eu tinha 2017, 8 anos atrás, então na época eu tinha 25 anos. Quando você tem 25 anos e você já quer casar, você já tem possibilidade de casar, mesmo que seja mínima, né? Porque às vezes a gente constrói um ideal. Pô, só quero casar quando eu estiver ganhando X reais, quando eu tiver minha casa e tal. E eu nunca tive isso na minha cabeça. Nunca tive. Então, assim, pra mim, quando eu... Cara, eu falei, bicho, a minha vontade era casar mesmo, entendeu? Casa logo. É a melhor coisa que a gente pode fazer. Só que aí, querendo ou não, existe um contexto social, existe um tempo, né, das coisas e tal, família e tal. Imagina eu literalmente chamar ela em casamento aí no primeiro dia, cara. A galera que tava comigo, minha irmã, minha mãe, meu pai, até o próprio padre ia falar assim, ficou louco, enlouqueceu, vamos internar, porque, né? Então, assim, eu nem fiz isso muito em respeito em respeito a quem tava em volta, porque assim, a minha vontade, se existisse, acho que só eu e a Juliana, moço, vamos casar, eu ajoelhava ali na hora, comprava aliança em qualquer lugar, botava no dedo e falava, vamos, estamos casados, vamos voltar, nós vamos dormir na nossa casa. Porque eu não tinha dúvida nenhuma. E aí, infelizmente, a gente não fez isso, porque, querendo ou não, a gente tinha que se portar meio, né, minimamente, ali no meio do povo, minimamente razoável diante da sociedade. Então, assim, a gente volta para Goiânia namorando, e, cara, a gente foi casar, acho que, sei lá, cerca de 1 ano e 6 meses depois disso, e noivamos com 1 ano, e casamos com 6 meses depois do noivado e tal, enfim. Mas o fato foi que, cara, no tempo de namoro foi um tempo de muita instabilidade, porque o tempo de namoro é exatamente isso. Tipo assim, o tempo de namoro é um tempo que você tem que conhecer a pessoa e você tem que ver se é ela ou não é e resolver rápido, assim, né? Resolver rápido, entre aspas, né? Lógico, você tem que conhecer a pessoa. Sim. Igual você falou muito bem, pô, em uma semana eu vivi 1 ano, eu conheci a mãe, na outra vez que eu fui lá eu queria conhecer o pai, queria conhecer o vô, o tio, papagaio, todo mundo, pra entender com quem que eu tô. Pra ver se dá pra compartilhar a minha vida com essa pessoa ou não, né? Porque se não der, eu também já quero sair logo. Porque não dá pra perder tempo, logo, né? Pra ela não sofrer, eu não sofrer. É um pouco isso, né? Então, pra quem tem um coração bom igual o seu, geralmente o homem funciona assim, cara. Quero resolver. Vai dar certo? Vai, então bora casar rápido. Se não vai, também larga de mão, vai tocar a sua vida, eu vou tocar a minha pra gente encontrar. Então, acho que é um pouco isso, de forma bem prática, sem criar muito romance, né? E foi literalmente isso que a gente fez. Só que, como a gente tinha esse contexto de, pô, vamos esperar um pouco, né, pra dar um mínimo de tempo pra gente casar, cara, a gente sofreu demais o namoro. Mas demais. Insegurança da minha parte, insegurança da parte dela, medo de tudo que você imaginar. Então, assim, foi um tempo, assim, que, em tese, assim, não precisava, sabe? Na minha cabeça, olhando hoje, né? E às vezes as pessoas nunca vão entender o que eu tô falando, porque é da minha cabeça, né? Mas eu sabia, assim, cara, que era ela, não tinha dúvida. E, assim, o tempo de namoro é esse tempo de namoro que você joga uma carta na mesa, que ela só existe, no meu caso lá na época, ela só tava lá para poder gerar instabilidade para os dois, assim, no sentido de que, cara, não tinha necessidade daquilo lá, cara, assim, era um negócio só para poder, tipo assim, passar um tempo ali e tal, e a gente... Lógico que é bom o tempo de namoro, né? Sim. Lógico que a gente teve momentos bons, etc, né? Mas foi muito mais tenso do que bom, como poderia ser, por conta disso. Porque no fundo, o que nós dois queríamos era literalmente casar, só que a gente estava meio que agindo muito pelos outros para não fazer o que a gente achava que era o melhor, entendeu? Então, no nosso contexto foi muito isso, Lucas, assim... E aí quando você fala, pô, você tinha dúvida, Cara, a gente sempre tem dúvida. Eu lembro que quando eu fui pro casamento, literalmente, no dia que eu casei, no dia da igreja, cara, eu entrei dentro da igreja, assim, tenso ainda, com medo. Mas por que esse medo? Mas você não falou que você queria casar com ela lá no primeiro dia? Cara, você tem esse medo porque as pessoas vão meio que colocando esse medo, sempre. Tipo assim, não, casamento é ruim, casamento é difícil.
casamento, isso aqui. Cara, irmão, depois que eu casei, eu não tenho dúvida nenhuma que foi o melhor dia da minha vida, era tudo que eu tinha que ter feito. Se eu pudesse ter casado com a Júlia com 10 anos, sei lá, com 12 anos de idade, com 13, 14, eu casaria se eu pudesse voltar para trás. Mas assim, o que acontece? É que, cara, as coisas não são como a gente gostaria, mas assim, de fato, o que eu gostaria era isso, porque foi a melhor escolha da minha vida. Ela é igual eu, ela gosta das coisas que eu gosto, ela quer o que eu quero, então, bicho, é isso, para. E assim, a minha vontade, hoje olhando para trás, assim, minha vontade de falar, bicho, para as pessoas que estavam em volta, muitas vezes assim, nossa, mas não sei o quê, porque as pessoas que estão fora, elas não entendem o que está acontecendo. Elas não sabem o que passa no seu coração, elas não sabem o que você sofreu para tentar encontrar uma pessoa igual você encontrou lá. Ela não tem contexto nenhum. Elas não sabem o que você quer. Elas não sabem, tipo assim, eu quero casar porque eu quero isso. Eu quero construir uma família assim. Os meus valores são isso. Cara, as pessoas que estão fora, geralmente, elas sabem pouco da nossa vida. Geralmente, né? E aí elas palpitam muito sobre a nossa vida. E a gente, às vezes, a gente fica ouvindo demais da conta. E prejudica demais o nosso relacionamento. Porque vai gerando essa instabilidade, essa insegurança, porque é natural, porque é um tempo que você está vivendo que você está vivendo uma relação afetiva, e que o namoro, querendo ou não, é um tempo de conhecer, etc., mas é um tempo que você está junto com a pessoa e que você tem que cuidar dela, ela tem que cuidar de você, vocês precisam crescer juntos, né? E querendo ou não, você não tem a certeza de ser aquela pessoa ainda. Você ainda não firmou de verdade, assim, no sentido de, pô, eu não casei com ela, eu não entreguei minha vida para ela ainda, né? A gente quer entregar a vida um pro outro, né? Geralmente, quando tá dando certo, que a gente quer construir mesmo de fato, a gente quer decidir o casamento, é porque tá dando certo, a gente tá gostando mesmo, a gente tá crescendo, eu tô valorizando cada vez mais as coisas que ela é, ela também tá valorizando as coisas que eu sou, não as coisas que eu tenho, ou as coisas que ela tem, as coisas que ela é e as coisas que você é. E é isso que constrói um relacionamento sólido, entendeu? E aí, cara, junto com Deus cuidando desse relacionamento, vocês tendo vida de oração e tal, cara, é muito difícil dar errado, porque o casamento é isso, assim, o casamento não é outra coisa, o casamento não é sobre o que eu tenho, o que nós temos, o que nós vamos... Lógico que é importante ter um mínimo para poder cuidar das coisas, assim, mas isso não é o que mais importa, entendeu? Sim. O que mais importa é você olhar para a pessoa e falar, cara, essa mulher aqui que vai para a guerra comigo. E nós vamos construir tudo que nós queremos construir, nós vamos construir junto, porque ela sabe quem eu sou, eu sei quem ela é, e é ela que eu queria, assim, e não existe perfeição, né, Luquinha? Não existe perfeição. Sim. Ah, não, eu quero, sei lá, fisicamente eu quero isso, tipo assim, porque a gente vai chegando num nível também, na certa idade, que a gente vai ficando meio doido e achando que vai encontrar um anjo, né? E a gente não encontra, cara. Não existe isso, entendeu? E nem elas também encontram. A gente não é esse anjo também, que às vezes a gente acha que é, e não é, cara. Então, assim, a melhor coisa que tem é encontrar uma pessoa que tenha os valores que você tem, que tenha ali os princípios, os desejos e tal, principais, os mais importantes, assim, né? Questão de fé, essas coisas estão alinhadas, cara. A questão dos valores básicos ali, do que é importante para ela de fato, seja materialmente ou seja espiritualmente. Cara, essas coisas assim, de forma simples, tá batendo, você gosta dela, você ama ela, você tem carinho por ela, você quer dar a vida por ela, fechou a conta já. Vai, aperta no acelerador, abraça, cuida, ama, dá a vida por ela que vai dar certo, não tenha dúvida disso. Entendeu? E assim, investe nisso, porque o melhor investimento que a gente pode fazer nessa vida é no nosso casamento. É cuidar da nossa esposa, assim, e vice-versa, né? Mas assim, o que nós temos controle de fato é o que nós fazemos por ela. Porque o que ela faz por nós, a gente nunca vai ter controle, mesmo que a gente queira que ela seja de um jeito, ou queira que ela faça algumas coisas, cara, ela vai fazer o que der no coração dela lá. E geralmente ela vai reagir conforme nós falamos com ela, conforme nós tratamos ela. Então, assim, não tem, acho que, muito segredo, cara, na verdade. É muito desafiador, porque o nosso mundo hoje, infelizmente, cara, a gente vive um tempo, assim, que casamento é a mesma coisa que nada, né? É um tempo que tá complicado. Então, assim, as pessoas se separam por muito pouca coisa, né? E elas deixam de lutar pelo casamento por qualquer coisa, assim, né? Não é qualquer coisa, mas geralmente coisas pequenas, que poderiam ser
enfim, contornada se a gente tivesse um pouco de entendimento da importância do casamento, né? Então, o tema família, o tema casamento hoje é um tema, assim, muito frágil pela sociedade que a gente vive, né? E se a gente não tiver, assim, conhecimento e dimensão da importância disso, para tudo, né? Para a construção de uma sociedade, para a construção de um país, para a construção de uma família, e a gente tratar disso como uma coisa, sei lá, fútil, pequena, e que qualquer coisa quebra e tal, sei lá, a gente vai estar fazendo o maior erro da nossa vida, né? Sim, sim. Então, vale muito a pena investir no amor seu com a Ana Clara. Eu acredito, né? Pelo que eu já vi você falando assim, eu acho que, cara, dê sua vida para fazer ela feliz, que você vai ser muito feliz, assim. Independente de como vai ser a resposta do amor que você vai dar por ela, assim. Porque o amor que você vai dar para ela já vai ser suficiente, assim, já bastou. Independente da resposta dela. Eu mandei uma flor, eu tô mandando uma flor querendo que ela me dê um abraço, sei lá. Cara, independente se ela vai te dar um abraço ou não, só de você dar uma flor e você amar ela, você já fez o que estava no seu alcance e você fez tudo que você tinha que estar fazendo, assim, porque, assim, e eu tô falando isso pra você não é porque eu faço não, tá, Lucas? Não tô falando isso porque eu sou perfeito, eu cuido da Júlia do jeito que eu deveria, não. Mas eu tô falando isso com uma certa experiência de um casamento que eu tenho e que é muito difícil, assim, é exigente, cara. A gente tem a demanda do trabalho, a gente tem a demanda enfim, da vida de forma geral. E é muito difícil, dos filhos, né, da casa, etc. E é muito difícil, no meio de todas as demandas que a gente tem, a gente olhar para nossa esposa e, cara, ser o melhor marido que a gente pode ser para ela. Porque a gente é muito, assim, a gente às vezes parece que é simples, as coisas, não, só amar ela, beleza, vou amar. Mas na prática não é tão simples assim. Porque a nossa vida é muito corrida, a gente tem muita coisa, a gente tem muitos sonhos, a gente tem muitos, né, nosso olhar está colocado em coisas que às vezes não são as mais importantes, e a gente precisa treinar o nosso olhar, a gente precisa treinar. Então, assim, por esses motivos todos, a gente tem grande chance de desviar o nosso olhar e de não olhar para aquilo que a gente deveria olhar, que no caso aqui é a nossa esposa, assim, né? E cuidar delas, assim, cuidar muito, amar, manda flor, manda, sei lá, WhatsApp, manda chocolate, cara, faz tudo que você puder fazer por ela, porque eu tenho certeza que isso vai te fazer feliz, porque você está fazendo ela feliz, e eu acho que essa é a única meta que você precisaria bater para ser feliz nessa vida, porque depois tudo vai vir de acréscimo, assim, como se fosse aquela história, aquela palavra da Bíblia que fala, né, seja fiel a Deus e tudo todas as coisas mais serão acrescentadas, né? Então, assim, isso, assim, na parte da vida material, para quem tem vocação ao matrimônio, ao casamento, a gente pode pegar essa mesma passagem da Bíblia e usar para a esposa, cara. A gente tem que amar a nossa esposa e tudo mais vai ser acrescentado. Porque, assim, a partir dessa relação harmoniosa, afetuosa, tudo mais vai funcionar, sabe? Porque vocês estão bem, vocês estão juntos, vocês se amam, vocês se cuidam, e é só isso que importa. O resto é detalhe. Isso é muito bom. Gostei da resposta. Certo? Gostei. Mas eu queria te fazer até mais uma pergunta, eu creio que a gente já vai finalizar, né? Boa, vai lá. Mas eu queria que você desse uma resposta assim, pá, é isso. Assim, eu admiro muito você, seu pai, seu avô também, a gente conheceu esses dias aí, achei muito boa assim a história dele, muito bacana, né? Acho muito bom ouvir essas histórias, né? Eu queria muito até ouvir um pouco mais a história do meu bisavô, mas 101 anos é meio difícil lembrar das coisas, né? 101 anos é um pouco... Como é que ele chama, Lucas? Abel Quirino. Abel Quirino, 101 anos, já tá aí, firme e forte. Mas assim, Hugo, eu queria te pedir um conselho para um jovem igual eu, que tem 24 anos, para outros jovens de 24 anos, que está aqui nessa idade, assim, de 20, 22 anos, 24. Qual o conselho que você poderia dar para nós que estamos nessa idade para poder construir, trabalhar de forma honesta, assim como você, o seu pai, sua família sempre trabalhou, para poder ter algo assim... Construir algo bacana, assim, ter sucesso. Construir algo bacana, ter sucesso de uma forma honesta. Lucão, eu vejo assim, cara, meu avô construiu de uma forma, meu pai construiu de outra, eu estou construindo de outra. Lógico que as histórias elas vão nos ajudando a ir aprendendo. Igual você falou, queria conversar mais com meu avô, né, com o seu Abel, para poder conhecer mais e entender as coisas. Mas assim,
de forma bem prática, cara, como que eu enxergo hoje o mundo e o que a gente poderia fazer para, se eu pudesse dar uma dica, cara, ame a Deus, né? Porque ame a Deus e cuide da sua relação com Ele. Ele é o seu melhor amigo, ele é a pessoa que mais te quer bem, ele que te jogou aqui no mundo para alguma coisa muito específica que só o Lucas pode fazer. Entendeu? Então, assim, cara, se relaciona muito bem com esse Deus, seja o melhor amigo dele para poder escutar o que ele quer de você. Ponto. E a partir desse relacionamento que você vai ter com Deus, é a partir de lá, é nessa fonte que você vai beber de Deus que você vai conseguir amar a Ana Clara, você vai conseguir amar sua mãe, seu pai, enfim, as pessoas que estão do seu lado que você quer amar e muitas vezes não consegue amar porque às vezes a gente é muito falho. Então seria resumidamente isso, cara, ame a Deus, se relacione com Ele, beba na fonte lá do amor de Deus, que Ele vai te ensinar a amar, Ele vai te ensinar Ele vai te orientar para te colocar no lugar que você precisa estar, para poder ser o melhor Lucas que você pode ser nesse mundo, nessa terra. E aí, de forma prática, se você for casar com a Ana Clara mesmo, que eu acho que isso vai acontecer no tempo aí, cara, ame a Ana Clara. É isso, ame a Deus primeiro e depois ame a Ana Clara. Entendeu? É só isso. Ame ela. A partir disso, a partir dessa relação sincera, com carinho, com esforço, porque não é que a gente é perfeito, a gente vai fazer tudo certo, como a gente gostaria, né? Mas assim, a partir disso, com certeza as coisas vão acontecer. Sabe? É isso. De forma resumida, é isso. Às vezes a resposta não é a que você queria escutar, não sei. Mas é isso, cara. Faça isso. Se eu pudesse dar um conselho, é esse. Ame a Deus, cuide de sua relação com Deus. Ame a Ana Clara, se você, não, lógico, né? Você está namorando com ela ainda, então ame ela o máximo que você puder. Né? Honre seus pais, etc. Mas sim, ame a Ana Clara, porque provavelmente ela vai ser sua esposa. E, cara, você cuidando dela e cuidando da relação de Deus primeiro, eu tenho certeza que você vai construir coisas grandes, assim, sem dúvida nenhuma. E coisas grandes, assim, porque o que importa nessa vida não é necessariamente coisas materiais. Não é que você não vai construir coisa material, você vai construir coisa material com certeza, porque eu acho que é uma coisa natural para quem trabalha e trabalha bem igual você trabalha. Mas, assim, o principal ponto desse conselho seu é porque, cara, no fundo, no final do dia, as coisas materiais são boas, mas, assim, não são elas que fazem a nossa felicidade, que deixam a gente feliz. O que deixa a gente feliz, cara, são as pequenas coisas que não são materiais. Isso você pode perguntar a qualquer pessoa que seja mais rica do mundo. Pergunta para uma pessoa, sempre que você conhecer alguma pessoa muito feliz, muito rica, que você conhecer e que seja minimamente generosa, porque às vezes você conhece uma pessoa que é muito rica, mas é que é muito egoísta também. Acontece isso e sempre vai acontecer, etc. Mas quando você conhecer uma pessoa que é muito rica, que é generosa, no sentido de pelo menos abrir um pouco, conversar, que você tiver pergunta para ela o momento que ela foi mais feliz na vida. E você vai surpreender com a resposta dela. Geralmente a resposta é assim, não, quando eu era pequenininho, que eu ficava na casa da minha avó, e a gente comia arroz com feijão lá, que ela cozinhava super... Cara, são essas coisas que a gente realmente dá valor, são essas coisas que mesmo que a gente tenha tudo materialmente falando, que a gente tenha o que você quiser, são essas coisas que realmente, assim, ficam no nosso coração, que, sabe? E que valem a pena, assim, no final do dia, sabe? E às vezes parece ser um pouco contraditório, mas não é. Não é. Assim, enfim, é isso. A resposta é essa, Lucão. Show de bola, gostei. Tá bom? Gostei, vou seguir o conselho. É isso. Beleza? Obrigadão, Lucão. Oh, tamo junto. Tamo junto. Quem gostou aí do vídeo, curte, compartilha, e é isso. Comenta aí. O que mais, Luquinha? Quem gostou, se inscreva nesse canal. Boa. Curte o vídeo. Comenta, compartilha aí com todos os seus amigos. Vamos fazer esse canal crescer. Vamos crescer junto dessa empresa aqui também. Vamos, é isso aí. Vamos fazer essa empresa aqui, a Solotec, explodir, saltar. É isso aí. Se Deus quiser. Tamo junto, Luquinha. Se Deus quiser. Tamo junto, Hugo. Valeu. Tamo junto. Até mais. Valeu. Sem beijo na boca. Não, sem beijo. Pode não.